Prefeito de Maceió, por meio do IPREV, o Instituto de Previdência da Prefeitura de Maceió, aplicou num banco que agora foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central. Significa dizer, gente, que nada entra e nada sai, porque tem alguém lá que está fazendo uma gestão, apurando absolutamente tudo por lá. Esse dinheiro se esvai, vira poeira. Como é a história aqui dos nossos regimes de previdência? Principalmente os regimes próprios. Olha, em Alagoas tem regime de previdência que tem 500 pessoas. Isso é surreal, definitivamente. Não paga nem a folha do próprio Instituto de Previdência. Imaginar outras coisas. 100% deles deficitários. Precisam de dinheiro do Executivo para poder pagar aqueles que estão dentro do sistema. Então, por que a gente mantém? Por que a gente não muda? Bom, isso é uma conversa para o professor José Menezes, economista, professor da Universidade Federal de Alagoas, é coordenador do Núcleo Alagoano de Auditoria Cidadã e membro da Rede Internacional de Cátedra sobre Dívida Pública. Professor, é um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Elias, é um prazer grande estar de volta e é claro que o assunto que nós estamos tratando agora é um assunto, primeiro, extremamente complexo, mas extremamente importante, porque nós não estamos falando de nada mais, nada menos do que o futuro de servidores e trabalhadores do serviço público que têm contribuído durante toda a sua vida para esse IPREV e que agora, em função desse tipo de aplicação, corre o risco simplesmente de não ter aposentadoria. Então, é muito importante porque não é um fenômeno qualquer, mas, no entanto, ele é complexo, mas nós precisamos exatamente tentar tornar mais fácil o entendimento. Bom, se a gente fizer um histórico dos regimes aqui, de forma sucinta, naturalmente, a gente pode chegar à conclusão de que a morte era anunciada, professor? Olha, no meu relatório de pós-doutorado, eu analisei justamente os fundos de pensão e, dentro disso, também os regimes próprios. Porque, na verdade, o que nós temos? Antigamente, era muito mais fácil de entender. Nós tínhamos o que se chamava de regime de repartição simples. Uma geração financiava a outra. Não havia necessidade de você montar um fundo para, no futuro, assegurar. Aqui, acho que era Ipazeal, em Mato Grosso era IPEMAT, no Maranhão era o IPEM. Cada estado tinha um regime de repartição simples. Então, isso mostrava uma solidariedade de gerações. Então, isso paulatinamente, foi sendo desconstruído. Em seguida, o que vai acontecer? Nós vamos ter a criação dos fundos de pensão do setor privado, que começa com Gás, até um pouquinho antes com a CAPEM. Depois, nós vamos ter a criação dos fundos de pensão para os servidores federais, que vai ser em 2003, e depois criado o FUNPRESP. E, antes disso, já no início do governo Fernando Henrique, foi criado o regime de repartição, o regime próprio de previdência. O que significa isso? O instituto anterior, que era de repartição simples, ele vai se converter como é que eu falei? Bom, o regime de partição simples, gente, não, deixa eu só lembrar. A que o professor se refere é aquele... É regime próprio. Que você tem tantos para pagar e tantos para contribuir. Então, aí você divide o contribuir com quem pagou. Mas o regime de repartição, o regime próprio de previdência, ele funciona sob o sistema de capitalização. Ele é público, mas, na verdade, como é que você faz para ter o dinheiro no futuro? Ele é também uma forma privada. Porque aonde é que você vai pegar e aplicar esse dinheiro? Você vai pegar esse dinheiro que o servidor aplicou, que a prefeitura aplicou, e você vai aplicar ou em título da dívida pública, você vai virar um rentista do Estado, ou então você vai aplicar em ações ou em outros tipos de ativos. E é exatamente aí que vem o problema, porque aí o restante dos servidores que ganham acima do teto da Previdência vão para um fundo de pensão. E o fundo de pensão é totalmente privado. Ou seja, o que os fundos de pensão vão fazer? Por exemplo, o fundo de pensão da Previ, do Banco do Brasil, comprou e controlou a Vale do Rio Doce. Então, você vai começar a aplicar esse dinheiro no mercado de ações. E aí é que vem a armadilha. Qual vai ser a decisão do Conselho Consultivo
dos respectivos regimes próprios para decidir aonde aplicar. Normalmente, o senso comum diz que vão aplicar naquele que oferece maior rentabilidade. E é exatamente aí que está o problema. Mas é maior rentabilidade com menor risco. Mas aí, essa equação, aí é que está o problema, porque na hora de tomar a decisão, o que você vai querer? Que tenha o máximo de retorno, porque é o futuro seu que está em jogo. Só que o futuro seu em jogo depende de um risco maior. E o que nós tínhamos aqui? Essas letras financeiras, elas ofereciam um rendimento que nenhum outro banco estava oferecendo. E é exatamente aí que começa o problema. Porque você aplica 117 milhões naquilo que oferecia maior retorno, mas, na verdade, ninguém colocou vírgula. Maior retorno significa maior risco. Então, qual é o problema adicional? É que essas letras financeiras, elas não estavam cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Porque o Fundo Garantidor de Crédito é exatamente aquilo que, caso tenha algum problema, vai ser reposto. Então, quando você parte para isso aqui, você tem um complicador. Mas aí nós temos várias coisas. Primeiro, como você colocou, são 18 regimes próprios. E aí nós temos que ver que tem a ver também com o BRB. Porque quando esse Banco Master foi identificado que estava em colapso, o BRB, comandado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez, disse, não, nós vamos comprar. E aí, quando o BRB, que é um banco estatal, disse que ia comprar o Master, aí começa a complicar, porque olha só, se o BRB tivesse comprado o Master e depois o Master foi liquidado agora, o BRB, o Banco Regional do Brasília, iria ter algo muito parecido com o que foi o Produban. Por quê? Uma dívida privada do Master, assumida por questões políticas, porque aqui nós estamos falando do Centrão. O Distrito Federal teria que pegar dinheiro do seu orçamento para cobrir o prejuízo provocado pelo Master. Felizmente, o Banco Central interviu e não permitiu a aquisição, porque se tivesse permitido a aquisição, significaria que os funcionários do Distrito Federal poderiam correr risco de não ter salário. Então, professor José Menezes, o caso de Maceió é 2 vezes mais preocupante. Primeiro, nós fizemos um aporte de quase 10% dos ativos do Instituto de Previdência da Prefeitura de Maceió, o IPREV, em um banco falido, que ia ser comprado por um outro banco, que ia herdar todo esse problema. Lembrando que o BRB é o banco em que os servidores públicos da Prefeitura de Maceió foram obrigados a abrir contas. A agência foi criada, inclusive, ali no posto 7. Não só os funcionários, mas também a Prefeitura. E aí você vê as conexões, não só isso, o BRB está fazendo, ele acaba funcionando. O BRB liberou, patrocina o Flamengo, e ele liberou uma linha de crédito para os torcedores do Flamengo e teve um prejuízo de quase R$500 milhão. O BRB, apesar de ser um banco estatal, ele vira um braço financeiro do Centrão e ele permite que determinados filhos de determinadas pessoas comprem mansões de 3 milhões, pagando juros de 3%. É um banco que tem o desvio de finalidade, mas o que representaria isso? Se por um acaso o BRB tivesse comprado, os contribuintes do DF iriam pagar, mas não só isso. Lá, o sistema de previdência de lá já está, aumentou a contribuição do DF, porque ele já estava deficitário, e eles também compraram. O que é que vai acontecer, professor, com esses 117 milhões que foram investidos pela Prefeitura de Maceió num banco falido? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, a Polícia Federal, e aí nós temos que destacar a importância da Polícia Federal, ela já fez a prisão do presidente, já está, como é que chama isso? Está em liquidação. Liquidação extrajudicial, já está fechado. E o que vai ser feito agora é o seguinte, vai ver quais são os tipos de títulos que estão garantidos pelo Fundo Garantidor e os que não são assegurados. Vai se tentar exatamente ver
do patrimônio que esse banco tem, o que ele pode honrar. O que nós sabemos é que o volume de prejuízo que ele vai gerar é em torno de 13 bilhões. Mas aí tem uma outra coisa que é muito importante também. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro fez uma análise e disse ao o Conselho Consultivo do Rio Previdência: não comprem títulos desse banco, porque esse banco está em colapso. O que o governador, e o que é Castro, se não me engano, né? Isso, Cláudio Castro. Esse governador, o que ele fez? Porque esse conselho de decisão de investimento sempre tem um papel muito grande. Então, ele falou: não comprem. E ao comprar, o que aconteceu? Ele comprou, gastou R$1 bilhão do fundo. Só que tem uma coisa: o Rio Previdência já tinha passado por uma CPI, já tinha passado por um monte de irregularidade. O Rio Previdência, que tinha como fundo parte dos royalties de petróleo, esse mesmo governador criou uma lei para permitir que esses royalties fossem usados para pagar a dívida pública do Rio de Janeiro. Então, é um processo que vai revelando um monte de irregularidade. Então, o que nós temos aqui? O governador acabou desrespeitando o Tribunal de Contas e, tanto lá como aqui, o que vai acontecer é que aquilo que não tiver coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito vai desaparecer. E aí é que está a coisa. E é nessa hora que a gente tem que parar para refletir, porque não é só um escândalo financeiro, porque também isso aí é próprio dos tipos de ações que você compra. Você imagina, a L Previdência chegou a comprar um tempo atrás ações não foi o Funpresp, comprou ações da Lojas Americanas, e a Loja Americana teve um prejuízo de, acho que, 40 bilhões. Então, olha só, o regime próprio e o fundo de pensão, eles se associam ao sistema financeiro, só que tem um detalhe: tirando a questão da fraude, o que nós temos, na verdade, é que, na hora que foi privatizando a Previdência, é a hora em que a crise capitalista foi se acentuando. Então, nós tivemos 95 a crise mexicana, 97 a crise asiática, 98 a crise russa, 2000 a crise da economia.com, 2001 a moratória argentina, 2008 a grande crise capitalista. Então, esse é o detalhe, não é apenas... A gente não deve ter mais Braskem nos próximos anos, então o próximo prefeito não vai ter 1 bilhão e 700 milhões de reais em seu favor e nem as benfeitorias que estão sendo feitas, praticamente tudo que é feito na cidade é feito pela Braskem, no acordo inicial, lá atrás, com os ministérios públicos, não passa pela Prefeitura de Maceió. Então, eles não vão acabar com mais 5 bairros para a gente poder ter 1 bilhão e 700 nas mãos. Qual é a dívida da Prefeitura de Maceió? A gente tem uma ideia? Grande. Eu tenho esse levantamento, eu publiquei um artigo há um tempo atrás, e infelizmente, há 2 anos atrás, eu tentei pegar a lei de orçamento anual, porque eu faço isso, como coordenador do núcleo, eu faço todo ano, eu pego a lei orçamentária do Estado e pego do município. O município está tendo um dispêndio com dívida pública em torno de quase 100 milhões. Mas ele contraiu um novo empréstimo agora para ajudar na reparação da Braskem, um empréstimo que vai ser 200 milhões de reais para pagar daqui a 12 anos. Então, a Prefeitura de Maceió, ela tem feito várias etapas de endividamento, inclusive, como ela estava fora dos padrões do Senado Federal para liberação de empréstimos, eles entraram na Justiça para conseguir recurso. Mas a Prefeitura não conseguiu dinheiro só assim, ela conseguiu também com a BRK. Então, pegue lá, 1 bilhão e 700 da Braskem, 300 e pouco da BRK, 200 e pouco de empréstimo. E antes tinha feito um empréstimo de 1 bilhão, então você vê que ela está com a receita bem distante, porque a Prefeitura ou qualquer órgão, ela tem 2 tipos de receita: receita própria, receita de transferência e receitas financeiras. Então, a Prefeitura daqui, ela teve um processo no qual a receita dela cresceu sem ter aumentado a carga tributária, simplesmente porque o dinheiro da Braskem, o dinheiro da BRK, o dinheiro dos empréstimos permitiu ao atual prefeito uma capacidade de investimento dissociada do crescimento da economia, dissociada da real receita própria. Então, no estudo que eu tinha feito, a receita própria aqui é muito pequena. Só lembrar, o que se pagava de juros
em 5 anos, se não me engano, correspondia a 1 ano de receita própria. Ou seja, a receita própria é pequena. E pequena por quê? Porque a Braskem fazia renúncia fiscal. Grande parte do modelo econômico de Alagoas é um modelo baseado nas exportações. E quando você exporta, você tem uma coisa chamada Lei Candir. Quando você exporta, a Lei Candir desonera, significa que as atividades principais aqui, cana, álcool, aliás, açúcar e álcool e Braskem, quando exporta, não paga imposto. Então, a Lei Candir, ela permitiu que desde 98 até agora, Alagoas deixou de arrecadar 5 bilhões e meio. Como a prefeitura de Maceió é onde se localiza a Braskem e é onde, ou seja, a prefeitura vive uma situação em que a sua receita própria não aumenta, as despesas financeiras são cada vez maiores e os empréstimos são feitos, e o pior, empréstimo externo. Empréstimo externo, numa instituição, se não me engano, do Uruguai. Então, uma instituição uruguaia, professor Zé Menezes. Vamos imaginar aqui bom, imaginar não, né, gente, porque é a realidade. A prefeitura, no máximo, deve reaver aí R$250 mil dos 117 milhões, se for aplicado em uma única operação. Se foi aplicado em uma única operação, o fundo garantidor só garante R$250 mil, no máximo, já com juros aplicados até o dia da liquidação. Eu estou enganado, professor? Bom, a liquidação já foi feita, né? Isso. O processo agora exatamente vai ser definido quem vai ser o liquidante, como aconteceu aqui no Produban. Vai ser feita uma junta para liquidação e aí vai ser feito um levantamento de tudo isso. Mas eu queria também destacar que os sindicatos, por exemplo, o Sinteal e vários outros sindicatos, já organizou, mês passado, porque isso aqui a gente está acompanhando há bastante tempo, e a Auditoria Cidadã Nacional, ela tem feito tudo isso, porque isso nos preocupa bastante. E eu conversei com o Israel do Sinteal e vários outros sindicatos, e eles estão propondo imediatamente fazer uma assembleia para dia 27, agora, para exatamente ver o que fazer, porque é uma situação muito complexa. Mas não há o que fazer, professor, porque imagina aqui, nós temos passivos, e passivos do banco, eles seguem uma ordem de falência, porque o banco está falido. Então, primeiro vem os créditos dos trabalhadores, depois aqueles créditos em garantia real, depois a gente tem créditos tributários, independente da natureza e do tempo de constituição dessas multas tributárias. A exceção é multa tributária. Créditos quirografários, que são aqueles sem garantias específicas, multas tributárias, crédito, isso. E tem algumas aplicações que não têm absolutamente nenhuma garantia do fundo garantidor. Então, o que é que deve acontecer aqui com os aposentados e pensionistas, e o que deve acontecer, principalmente, porque é quem vai pagar essa conta, é o servidor público do município de Maceió, que muito provavelmente, se não for esse ano ou o ano que vem, porque a gente tem eleição, vai ser em 2027, vai ter aumento na sua contribuição. Vai sair dos atuais percentuais para um percentual novo acima do percentual atual, porque ele precisa cobrir esse rombo. Isso já aconteceu, isso está acontecendo agora no DF. O IPREV-DF acaba de aumentar a contribuição do patrão para o IPREV-DF. Só que aí tem um detalhe. Se você vai aumentar a contribuição para tentar recompor as perdas provocadas, o que vai acontecer agora é que esse dinheiro vai ter que sair de algum canto. E o que está se discutindo lá agora é que, possivelmente, para aumentar a contribuição do patrão, vai ter que, diminuir dotações, por exemplo, para a saúde, para a educação. Ou seja, o risco é que, para aumentar a contribuição do patrão, para tentar recompor as perdas, eles estão, inclusive, brigando para flexibilizar as dotações obrigatórias. E a contribuição do servidor público. Não, mas aí é que está. Se nós pegarmos o caso dos trabalhadores da Petrobras, que aplicaram em ações que deram prejuízo, eles estão tendo que pagar 14 bilhões. Eles estão tendo que pagar, parece que mais de 20% a mais. Porque o detalhe é o seguinte, você tem o que se chama de uma linha atuarial.
que é uma referência. Se você vai tendo prejuízo e você está tendo um rendimento abaixo dessa linha atuarial, você tem que fazer alguma coisa para recompor. Não é para aumentar, é para recompor, porque este é o limite que você tem que operar, porque se você estiver abaixo dessa margem, você não vai ter como pagar. Então, o grande problema que nós estamos tendo aqui é que, não foi só aqui, no Brasil, nós tivemos, na crise de 2008, nós tivemos muitos fundos que quebraram. Nos Estados Unidos, com a crise de 2008, eles perderam 4 trilhões de dólares. Olha só, já tem lei que obriga, em determinadas situações, aos municípios encerrarem os seus institutos de previdência e seguirem para o regime geral, INSS, a Previdência Geral, aqui no país. Nós temos institutos aqui com 500 pessoas. É surreal, não se paga. 73 municípios dos 102 municípios alagoanos têm regime próprio. Em frangalhos, professor. Mas aí que está, frangalhos por quê? Porque cada vez mais, o que está sendo proposto agora? Uma nova reforma administrativa. O que se quer com a reforma administrativa? É diminuir ainda mais o volume de servidores concursados. Porque quando você é concursado, você vai para o regime próprio. Quando você é contratado, como grande parte dos servidores das prefeituras são contratados, eles vão para o regime geral. Então, esse processo, mas não é só isso. Quando você coloca uma contratação por uma organização social ou por qualquer outra forma precária, então esse é o detalhe. A precarização do serviço público acompanhou a precarização do setor privado. Ele deixa de contribuir? Ele deixa de contribuir. E como ele deixa de contribuir, essa conta lá na frente não fecha nunca. Não vai fechar. Não vai fechar nunca. Professor Zé Menezes, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Essa conversa é inicial.